Pessoal, então bem-vindo aí à primeira aula do curso de ClickSense no modo EAD, o modo à distância, né? Nessa primeira aula vamos dar uma geral aí dos conceitos do ClickSense, utilizando aqui uma apresentação de slides, tá? E hoje mesmo a gente já entra na ferramenta, agora nessa aula mesmo. Então, a primeira coisa aí que a gente pode falar do ClickSense é apresentar um conceito mais ou menos acadêmico, né, e meio técnico. O ClickSense é uma plataforma de análise de dados. Então, primeiramente, a palavra plataforma é muito importante porque a plataforma ela quer dizer que não é só um software, né? É um conjunto de módulos que vai te entregar aí uma experiência rica em análise de dados. É de nova geração, né? E capacita a todos a criar facilmente uma gama de visualizações. Significa que ela nasceu com o intuito de self-service BI. Ela nasceu com o intuito que todos na empresa consigam criar seus próprios dashboards interativos e flexíveis. E impulsionando a exploração e a descoberta através da intuição, porque a Click, né, os produtos da Click têm um motor associativo que no caso associa as tabelas, né, que você tem no seu banco de dados, e dessa maneira você não realiza consultas do banco, você realiza exploração do banco sem perder nenhuma informação. Você sabe aquilo que faz parte do seu filtro, você também tem acesso àquilo que não faz parte do seu filtro. Né? Eu chamo que é aquilo que é, aquilo que não é, ele te dá na mesma tela essas respostas, né? A família de produto Click é muito grande, né? Então a gente vai, nesse curso, abordar o ClickSense Desktop, que é a ferramenta utilizada para desenvolvimento de visualizações. Você vê nessa tela que ele tem vários casos de uso aí, né? A gente vai se ater nos dois primeiros, que são visualização self-service e análise guiada, correto? No final do curso, a gente até vai comentar como subir essa análise na nuvem, né? Que a Click disponibiliza aí uma área gratuita com algum tipo de limitação e a gente consegue utilizar isso por algum tempo nas empresas. Vai ser mostrado isso aqui no final do curso. E o que é, então, essa diferença do Self-Service BI e da análise orientada, né? A análise orientada é quando você vai lá no departamento da empresa, você vai naquele setor e você levanta quais são as perguntas que aquela pessoa, aquele grupo quer que seja respondida pelo dashboard. Então, aí você também, em cima disso, cria já um dashboard pronto, que vai ser utilizado pela área, por exemplo, RH ou financeira. Então, isso a gente chama de análise orientada. O contrário disso chama-se Self-Service BI, que, no caso, você fornece somente os dados no modelo já tratado e fornece um treinamento para aquela equipe e a equipe vai criar os próprios dashboards. Aqui nessa tela está dizendo para a gente que o ClickView, que é o produto anterior, ele era focado em análise orientada. E o ClickSense é focado em Self-Service BI. Apesar que você observa aqui no final, né, é possível criar análises guiadas também no ClickSense, claro, eles não perderam essa possibilidade. Então, o ClickView, que é o software anterior, ele ficou mais próximo da área de TI, da área de BI, e o ClickSense se aproximou muito da área de negócio, que nesse caso aqui a gente consegue ver pela proximidade com a planilha. Então ele chegou perto da área de negócio. Foi uma grande cartada aí da Click. Aí o que ele traz para a área de negócio de vantagem? Criação intuitiva com drag and drop, significa que você consegue arrastar e soltar os componentes gráficos e os campos, né, das tabelas dentro de uma tela em branco para montar seu próprio dashboard. Você construindo um dashboard em qualquer dispositivo, ele já fica disponível para outros dispositivos.
Vamos tirar aqui o Skype, que está nos atrapalhando. E ele tem um negócio que chama Smart Visualization, que seria o quê? Quando você vai começando a criar o gráfico, ele já vai te dando as diretrizes do que você precisa para aquele gráfico. Storytelling. Storytelling é que você consegue criar slides de apresentação de um relatório ou de uma visualização de algum caso aí na sua empresa dentro do próprio ClickSense, dentro da ferramenta. Não precisa copiar e colar no PowerPoint, por exemplo. Inclusive, esse storytelling do ClickSense, se você quiser, no seu slide, ir e realizar outro filtro na ferramenta, ele tem essa ponte. Ele vai e volta, né? Dá para você participar de uma reunião onde as pessoas conversam e fazem outras perguntas que aquele slide não estava respondendo. Você consegue utilizar o ClickSense nisso. Governança, né? Porque agora, na vez de ter várias bases, cada departamento vai ter uma base só. E colaboração, porque você acaba tendo uma rede social de análise de dados na sua empresa. Certo? Aqui são os 3 pilares que constituem a vantagem de ter a ferramenta ClickSense na sua empresa. O primeiro é aquilo que a gente está falando até agora, que é o Self-Service BI, né? Com isso, o seu analista, né, que está lá na ponta da análise, ele vai conseguir fazer pesquisas intuitivas, visualização inteligente e criação de dashboard com drag and drop. Isso é nível de pessoa. A nível de equipe, né, você consegue compartilhar todos os seus insights dentro da sua equipe, colaborando, né, criando dashboards em conjunto ou criando somente você e compartilhando isso. Consegue compartilhar também os slides, né, que chama Data Storytelling, e consegue visualizar aquele dashboard em qualquer dispositivo, que é a mobilidade. Para a empresa, tem 3 também vantagens: a customização rápida, a integração com qualquer tipo de dado e a governança total, que seria a segurança dos dados, né? E a utilização, você dá senha, você cria grupos de pessoa, de acesso, você consegue ocultar alguma coluna que, por exemplo, tem o salário das pessoas, somente algumas pessoas conseguem ver, então todo esse tipo de governança já está atribuída na ferramenta. Aqui, então, está uma demonstração do Responsive Design, que, nesse caso, a gente vê uma TV, uma Smart TV. Então, tem muita gente utilizando o ClickSense na Smart TV, nos departamentos. Você também consegue ver a mesma tela num tablet e no celular, e ele é responsível automaticamente. O ClickSense, ele se divide em algumas partes dentro do sistema. Vamos apresentar aqui uma noção rápida. Por exemplo, quando você se loga, você entra no local chamado Hub. Esse local é um conjunto de aplicativos. Então, cada quadradinho que você está observando é um aplicativo. Certo? Existe o Hub aqui para o desktop do desenvolvedor, que inclusive é gratuito, qualquer um pode baixar, né? E existe esse Hub aqui, que é o Hub quando é empresarial. Aí você observa aqui na parte da esquerda que você consegue criar alguns grupos, que aqui no Click chama de streams. Então, se você quer juntar os aplicativos da área financeira, você cria um grupo financeiro e aloca os aplicativos nesse grupo. Então, é uma forma de organizar, certo? O aplicativo também tem uma organização dentro, que são as abas, que ele chama de sheets, né? Então, o aplicativo pode ter aí uma média, a gente usa 10 sheets no máximo, mas existe um limite aí bem grande que pode ser atingido. Cada aba, né, que tem dentro do aplicativo, claro que vai somar no tamanho do aplicativo. Então, você organiza o assunto do aplicativo em abas. Por exemplo, no mínimo, eu gosto de fazer sempre uma primeira aba como uma capa ou uma visão geral do assunto. Depois você divide as outras abas, como aqui o exemplo, tem uma aba que chama visão geral, tem a visão equipe, visão vendedores, visão marca,
drill down, aí você vai dando uma atribuição para cada aba. Quando você entra na aba, você tem aqui os objetos gráficos que compõem essa aba. Essa tela que eu estou mostrando é a tela do desenvolvedor, é a nossa tela que a gente vai usar. Você observa que cada objeto ele se utiliza de uma área da tela, da aba, né? Essa aba vem em branco e a gente consegue utilizar elas divididas nessas camadas, tá? O ClickSense ele possui uma forma rápida de importar os dados das tabelas. Eu vou mostrar para vocês. Porém, a gente também não perdeu o Data Load Editor. Seria o quê? Seria uma forma de carregar as tabelas utilizando script. Então, o nosso curso, a primeira parte, a gente vai utilizar a forma automática de inserção de tabelas e numa segunda parte avançada eu vou ensinar para vocês a forma por script, que é a forma onde a gente usa códigos, que é uma mistura mais ou menos de Visual Basic e um SQL, é um script da Click. Esse script é muito poderoso para a gente realizar a extração, transformação e carregamento dos dados, que chama ETL. Quando você realiza o ETL e você faz a carga, você cria um modelo. Então, também dentro da ferramenta, nós temos acesso ao modelo de dados. A Click chama de Data Model Viewer. Você tem todo o controle de como está sendo realizado o relacionamento entre as suas tabelas. É isso que é o grande triunfo do desenvolvedor BI, porque se ele conseguir criar um bom modelo, ele vai ter um bom dashboard. O objeto de mapa já vem integrado no ClickSense, no ClickView não vinha integrado. Então, no ClickSense, você, tendo o nome da cidade, o nome do país, você já consegue plotar, né, objetos gráficos de mapa com alguma métrica. Por exemplo, nesse caso aqui, aonde eu tenho loja, aonde que eu tenho faturamento, você consegue plotar aí no Brasil inteiro. Você vê que é um objeto visual bem legal, né? O pessoal, o cliente de projetos, gosta muito de ter essa noção espacial do negócio. Como eu falei também, tem como se criar o storytelling, que a gente chama em português de histórias. E você pode exportar para PowerPoint também, se você quiser ainda mostrar no PowerPoint. Mas isso dentro da ferramenta e online, em qualquer navegador, você consegue pegar os dados que estão ao vivo e montar slides para poder mostrar alguma teoria que você visualizou ali nos dados. O ClickSense, ele vem com bastante objetos já. A gente pode falar aí de mais de 20 possibilidades de objeto, beirando já umas 30 possibilidades. Porém, você pode instalar novos objetos de uma comunidade de extensões. Você pode aumentar a capacidade do ClickSense utilizando uma comunidade que chama ClickBrand, que está aí na tela agora. Essa comunidade são programadores que têm acesso à API da Click e conseguem, em cima disso, criar novos objetos, novos gráficos ou novas funções para o ClickSense. Por exemplo, essas aqui. Né? Aqui no caso eu tenho um pictograma, quantas pessoas utilizam smartphone, quantos utilizam câmera, e eu utilizo esse bonequinho. É uma pequena mudança. Aqui embaixo eu tenho um gráfico bem complicado, de saídas e retornos, então também a gente tem disponível lá gratuitamente esses gráficos. Qual é o empecilho? O empecilho é que, como é gratuito, você não tem uma garantia da Click. Você utiliza sob sua própria responsabilidade. O ClickSense, ele também inovou nessa parte de bibliotecas centralizadas. O que é isso? Você, como tem um Self-Service BI, a parte de TI, o pessoal ali de negócio, que mexe com banco, consegue montar uma biblioteca com todos os campos que a pessoa lá na ponta, o analista, vai ter disponível para montar suas próprias visualizações. Então, isso é dividido em dimensões, que são os campos propriamente ditos, qualificadores, as medidas, que são os cálculos, né, que podem estar dentro já dessa biblioteca, já pré-calculados, e também você pode ter visualizações completas prontas, só para a pessoa arrastar, como um gráfico de bolha, um gráfico de barra, um gráfico de linha,
já pode estar ali calculado com a dimensão, com a métrica, a pessoa só arrasta e coloca na sua própria sheet, na sua própria aplicação. O Visual Data Preparation é a alternativa self-service para aquele script lá que o programador usa. Então, se você é programador, você utiliza o script, você tem total controle de passo a passo do que está sendo realizado com seus dados. Se você não é programador, você pode preferir usar uma interface visual, e aqui no caso, essas bolhas são as tabelas que tem no banco de dados. Você consegue, com o mouse, arrastar e criar relacionamento, importando os dados, entre as tabelas. E você vê embaixo que ele te dá toda ajuda em cima de cores. Então, se está tudo certo, fica verde. Se tem alguma tensão, fica amarelo. Se está errado, fica vermelho. Então, realmente muito visual. É o que a gente vai fazer na primeira parte do curso. Em cima disso, também lançaram o tal do Visual Search, que é o quê? No começo, o ClickSense já tinha uma busca muito poderosa. Eles falam que é um Google dentro dos seus dados. Você digita ali, ele procura onde tiver aquele nome, aquela frase. Agora já lançaram o Visual Search, que é o quê? Que ele procura também o gráfico que contém aquela sua busca. Então, aqui no caso, ele achou alguns gráficos e achou alguns campos com a palavra Amanda Delhi, por exemplo. A Click também tem os Click Web Connectors. Então, com essa onda aí do Big Data, onda de mídia social, hoje em dia a gente consegue conectar com quase tudo que existe, que é famoso de mídia social. Aqui tem alguns exemplos, né? Facebook, Google, YouTube, Twitter, são muito usados para poder colher dados das redes sociais, ok? Aqui tem um exemplo, né? De um dashboard onde a pessoa usa figuras e usa os gráficos da Click para poder mostrar veículos em uso por país. E obrigado, até a próxima, tá? Eu vou lançar essas aulas bem rapidamente, né? Vamos gravando as aulas. E qualquer dúvida pode mandar para roberta@robertaoliveira.com.br.